Então vamos agora a um breve resumo do método das frações parciais, cujo objetivo é transformar uma função g de s descrita por uma razão de polinômios numa soma de frações cujo denominador dessas frações é um polinômio de ordem 1. O motivo disso é que essas frações cujo polinômio é ordem 1 leva diretamente ao cálculo da transformada inversa de g de s. Tá? Então a gente simplifica o problema para o cálculo da transformada inversa. Tá? Então, frações parciais, quebrar em frações chamadas parciais. Utilidade disso, calcular a transformada inversa. Então são duas coisas separadas. Tá? Essa razão entre dois polinômios surge quando a gente calcula a transformada de Laplace das equações diferenciais ordinárias com coeficientes constantes, que aparecem em circuitos com componentes ditos ideais, resistor ideal, capacitor ideal, indutor ideal. Tá? Ou circuitos com Ampiop, também componentes ideais. Tá? Quando isso não ocorrer, quando eu tiver equações diferenciais não lineares, tá? Aí o método não funciona. Tá? Pelo menos para cálculo da transformada inversa. Tá? Para fatorar a razão de polinômios, o processo método das frações parciais. Em cálculo 4 nós vimos uma versão preliminar disso, e nas demonstrações a gente viu um método mais eficiente para o cálculo. Bom, o princípio todo começa com a fatoração do polinômio do denominador, onde a gente encontra os polos de g de s, os valores que tornam g de s infinito, tá? Que são P1, P2 e Pn. Então eu vou ter n raízes associado ao polinômio do denominador de ordem n. Né? Outro detalhe aqui, eu estou assumindo aqui 1 no coeficiente associado ao s de n. Nas demonstrações eu usei a n. Tá? Então veja, é como se tivesse 1 e nas demonstrações eu tivesse a n aqui. Tá? Lá nas demonstrações eu incorporava esses dois valores sob o nome de Gn de S. Tá certo? Então aqui o n de S é simplesmente o próprio denominador, onde eu tenho. Lá o Gn de S era o denominador e dividido por esse fator. Tá? É importante não esquecê-lo, ele vem da seguinte situação: s ao quadrado mais 3s mais 2 pode ser escrito como s mais 1, s mais 2. Se eu dobrar esse polinômio, s ao quadrado mais 3s mais 2, ou seja, 2s ao quadrado mais 6s mais 4, ambos têm as mesmas raízes, só que eles são escritos de maneira diferente. Tá? Não esquecer desse valor. Geralmente a gente coloca ele para fora, tá certo? Do polinômio, para ter só os coeficientes aqui não nulos e ter a unidade para o Sn para justamente incorporar esse valor no numerador. Senão o resultado deve ser a n vezes maior. Tá certo? A g de t seria a n vezes maior a g de t correta. Então, só um lembrete aqui. Tá? Nas demonstrações e nos exercícios eu já absorvi esse coeficiente de S de n no numerador. Bom, então o método, como a gente viu, diz respeito a encontrar essas frações e quando eu tiro o mínimo eu volto no g de s original, vamos chamar assim. O método pressupõe a ordem do denominador superior à ordem do numerador, em termos de polinomiais, tá? Ou em termos de EDOs. Encontrar o P1 é basicamente encontrar as raízes do denominador de g de s, como a gente já viu, ou os polos de g de s, outro nome para esses valores. E encontrar os coeficientes, diferente de cálculo 4, envolve simplesmente calcular o limite deste produto. Então veja, o que a gente faz? A gente cancela, vou colocar aqui, ó, cancela o polo PI
de g de s. E aplico o limite quando s tende a esse valor. Tá certo? Então veja o que a gente estaria fazendo a grosso modo. Se o sistema tivesse só, vamos colocar dois polos aqui. Se o sistema tivesse dois polos e eu quisesse achar o coeficiente associado a este polo, eu cancelo ele, lembrando, ele teria essas fronteiras. Eu cancelo essa fronteira e vejo a influência deste polo nesse ponto. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Tá? Quando eu encontro aquela fração, o coeficiente da fração KI sobre S menos PI, ou seja, quando eu encontro KI por essa relação, aí, se essa fração diz respeito a um sinal causal, a resposta é esta equação, KIN mais PI de T ou de T. Se diz respeito a um sinal não causal, nós temos esse sinal, menos KIN mais PI de T, U de menos T. Note, a modificação é simplesmente o degrau que é refletido e menos 1. E multiplicando com menos 1 tudo. Tá? Eu vou definir se eu vou usar esta função ou essa função a partir de informações da região de convergência de g de s como um todo, para saber qual a contribuição dessa função na formação dessa região de convergência total. Tudo isso quando a multiplicidade, a repetição deste polo P1, PI é unitária, é uma vez, ele ocorre só uma vez. Tá? E ele é diferente dos demais. Quando o polo PI tem m repetições, ou seja, ele ocorre m vezes, tá? Nós partimos agora para esse tipo de expressão, onde basicamente eu derivo um número de vezes de acordo com o polo, de acordo com o coeficiente associado a esse polo de multiplicidade m que me interessa. Então veja, em todos os cenários eu vou extrair aqueles m polos da função g de s e vou verificar a influência dos polos remanescentes, que são diferentes deste PI, tá? Derivando isso um número de vezes de acordo com essa relação, onde m é a multiplicidade e é qual desses coeficientes associados a esse polo me interessa, e esse termo decorrente de propriedades de derivação sucessiva da transformada de Laplace. Feito tudo isso, verifico qual a influência do resultado para S igual a PI, tá certo? E eu vou ter aqui m coeficientes. Tá? Por quê? Essas frações que nós vamos ter indo de 1 até m, tá? Geram versões causais e versões não causais. Novamente, se vai ser causal ou não causal a transformada inversa desta fração parcial, isso depende da região de convergência de g de s, ou seja, da região de convergência total. Tá? Com base na região de convergência total, nós sabemos a influência da região de convergência individual dessa fração. Tá? Finalmente, quando nós temos a situação em que a ordem do denominador é inferior à ordem do numerador, eu basicamente faço uma divisão, ou seja, eu vou retratar g de s, tá? Dividindo o seu numerador pelo denominador, eu vou ter um resto e um quociente. Tá? Então, g de s, como eu coloquei aqui só numa expressão mais simbólica, r de s sobre d de s. E eu vou aplicar frações parciais nesse termo aqui. Tá? Porque nesse termo, a ordem do resto é inferior à ordem do denominador. Tá certo? Então, bem simples os princípios. Fiz alguns exercícios cobrindo todos os cenários, então não tem por que não resolver os problemas, tá? Só reforço, não façam pelo método de cálculo 4, porque vocês podem se surpreender com um n significativo. E aí,
por qualquer erro que você faça no processo de resolução de um sistema n por n, você pode errar todo o problema. Tá? Os erros são em cascata no método de cálculo 4. Aqui, errar o cálculo de um coeficiente não afeta o cálculo dos demais. Os cálculos são totalmente paralelizáveis, não há dependência de um cálculo de um coeficiente para o cálculo de outro coeficiente.